E aí tu foi tentar ser presidente do Corinthians. Na primeira não deu, e aí depois deu. Ué, é parecido com o que tu tava Sinistro. esperando? Pô, é um pouco a mais, cara. Confesso que por mais que eu vivencie o Corinthians há muitos anos, há mais de 40 anos, né? Sempre praticando esporte, que eu sempre frequentei o clube para isso. Confesso que assustou depois de um certo tempo. Mas é mais por causa da política, cara. A parte da administração a gente já está acostumado, né? Porque a gente vive. Eu venho de família humilde, né? Eu sou paranaense, de Maringá ali também, uma cidadezinha maravilhosa. Até visitei há pouco tempo atrás Maringá. E eu vim para cá com 4 anos, cara. Minha família é uma família humilde, graças a Deus todo mundo trabalhador e cada um conseguiu o seu espaço. E eu montei minha empresa com 21 anos, cara. Foi muito cedo, eu não tive pai. Meu pai faleceu quando eu ia fazer 1 ano. E aí a vida foi me ensinando muita coisa. Minha mãe é uma empregada doméstica, criou 9 filhos aí num sacrifício. E com educação, né? Caráter, honestidade, que ela sempre nos ensinou, com humildade, que sempre uma porta vai se abrir. E é isso que a gente trouxe para a vida, cara. E trabalhei com... Desde os meus 9 anos eu trabalho vendendo sorvete no Campo de Várzea, que inclusive é onde hoje é a nossa arena, Arthur Alvim. Minha essência ali, minha raiz, não perco nunca. Meus grandes amigos de infância estão todos ali, revejo sempre. Até às vezes vão assistir os jogos comigo. Nossa, deve ser doido pros caras. Olha ali, cara, agora o Augusto é o presidente do Corinthians. Ah, aquele moleque que brincava ali descalço no terrão. Então, é uma história muito bonita, uma história fantástica, uma história vencedora, por onde eu cheguei hoje. Mas aí depois, né, engraxando sapato, vendendo sorvete, eu fui ser office boy do Banco Safra, que eu era office boy justamente do Joseph Safra, Nossa. que já foi uma conquista maravilhosa. E depois saí dali, fui trabalhar na DPZ, fui publicitário. E aí saí dali para trabalhar com vendas com a minha família. Minha família já mexia com confecção, com couro, essas coisas. E Nossa. fui trabalhar com a família em 2 anos, aí já montei minha empresa e aí começou minha vida de empresário, de industrial. Graças a Deus tive uma das maiores empresas nesse ramo. E trabalhando, cara. E Maneiro. depois chegou uma altura e já aí frequentando o Corinthians também, né? Então, aí tu olhou pra tua vida, olhou pro Corinthians e falou, porra, eu vou tentar, assim, vai. Você entra lá e tinha ali uma situação no Corinthians já há muito tempo, né? Tinha uma situação ali no Corinthians, Na qual eu fazia parte, tá? então. E aí, de repente, você se candidata e tudo. Pô, como é que tu tomou essa decisão? Por quê? Eu sempre fui do fundão lá que a gente chama, né? O Canindé, um departamento que tem, né? Muita gente se confunde com a portuguesa, mas não é o Canindé, é um departamento que nós temos de associativo. É o maior colégio eleitoral dentro do clube. E ali eu sempre tive um carisma, sempre fui muito participativo, como assessor ali de turmas, né? Nós somos 13 turmas lá, cada uma tem 60, 70, 80 participantes. É o maior colégio eleitoral. Foi onde eu conquistei muito ali. E dali nasceu para ser conselheiro, através deles, né? E depois eu fui perceber que a gente arrastava voto, né? E depois dali de conselheiro eu fui ser assessor, que era diretor, depois mudou a nomenclatura da base, onde fiz um excelente trabalho, fomos campeão de tudo, campeão em cima do Barcelona, campeão do mundo, o único título da Copa do Brasil foi na nossa gestão. E ali nasceu meu nome para presidente, cara. Entendi. E aí, ali também a gente começou a entender a situação, porque na verdade eu fui eleito conselheiro pela oposição hoje, que é a antiga situação, que era do grupo de renovação e transparência. E quando eu fui para a base, foi acontecendo algumas situações, que a gente foi aumentando porcentagem de jogador trabalhando para o clube, e de repente começou a ter problemas, algumas pessoas não me queriam mais lá, e aí a gente começou criando esse atrito, e pelo trabalho que eu fiz, começou a crescer meu nome para presidente. E aí teve essas indicações e eu falei, tá bom, vamos tentar, né? Mas era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça e tivemos a primeira quase vencedora, né? Perdemos aí no geral por 140 votos, mas tirando os votos dele dava 72 votos. E aí animou mais ainda para ter para a segunda opção aí, e aí graças a Deus essa última vencemos com quase 70%. E aí, beleza. Aí tu chega num lugar que o Corinthians, quando eu fui dar uma olhada assim nas coisas que não podiam ficar de fora do papo de hoje, é muito grande, cara. É muita coisa que Gigante. acontece lá o tempo inteiro sem parar. Por exemplo, tem umas aqui que dá pra. Que são mais. Que eu queria saber como você se sentiu, na verdade. Como é que tu se sentiu com a saída do Cássio? Cara, foi muita coisa, né? Assim, foi uma coisa atrás da outra, cara. Já tinha a turbulência da gente estar mal no campeonato, de um elenco montado às pressas, porque o Corinthians não tinha dinheiro no caixa, não tinha credibilidade. E quando a gente ia comprar jogador, ninguém queria vender. E quando vendia era muito mais caro, eram multas altas. Tivemos que correr o risco. Por isso que a gente teve uma janela com gasto absurdo, né? Que
Depois, na segunda janela, gastamos o mínimo possível. E esse ano, graças a Deus, não gastamos nada. Então era uma pressão atrás da outra, cara. Assim, a gente não tinha tempo de respirar. E aí, quando veio a notícia do Cássio sair, cara, assim, foi uma bomba atômica, né? Tentei de tudo, né? Tentei dentro das nossas possibilidades, mas também vinha por um lado que era era um ciclo que se encerrava e o Corinthians realmente, a gente teve essa coragem de reformular, passar por essa reformulação. E eu, cara, assim, sempre muito tranquilo, muito sereno nesse sentido. Sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E aí, graças a Deus, a gente perde o Cássio, a gente perde o Carlos Miguel, mas logo em seguida vem o Hugo, que se acerta. Uma grande conquista que está nos deixando muito feliz. É, o Hugo, eu gosto muito do Hugo também, né? Fantástico, ser humano também maravilhoso. É que eu sou Flamengo, né? Aí eu gosto. Gosto muito. Pô, mas eu tenho visto lá que a galera do. Vai, os corintianos estão felizes com o Hugo também. Muito né? feliz, O Hugo tá mandando bem demais. O Hugo vestiu muito bem a camisa, parece que está no clube já há 10 anos. Hoje é um Isso é o corintiano. que te dá mais tesão, cara, quando tu contrata um cara e o cara é muito Corinthians? Muito, cara. E todo esse grupo que nós temos lá foi atletas que quiseram vir jogar no Corinthians. Que isso é mais gratificante, que isso dá mais prazer, cara, porque você está fazendo a coisa correta. E a gente viu a transformação do Corinthians nesse sentido, porque antes ninguém queria vir jogar no Corinthians. E de repente, eu sempre deixei claro, vai jogar aqui quem tiver nossas características e quem realmente quer jogar no Corinthians. E esses atletas todos escolhidos a dedo, todos eles, rapaz. Teve atletas que tinham até quase o triplo de proposta que nós oferecemos na época. E o projeto que nós mostramos, o planejamento que nós tínhamos durante toda a nossa gestão, os 3 anos, cara, eles abraçaram e é isso que a gente quer. Então, assim, por isso que deu muito certo nesse sentido, porque todos que vieram queriam jogar no Corinthians. Entendi.